Importante: todos os prestadores de serviços turísticos, sejam sociedades empresárias, sociedades simples, empresários individuais e serviços sociais autônomos que prestem serviços turísticos remunerados, deverão obrigatoriamente se cadastrar no Ministério do Turismo, conforme Lei Geral do Turismo, Lei nº 11.771/08, de 17 de setembro de 2008. Maiores informações, acesse o site www.turismo.gov.br e clique em Legislação. Santa Catarina é um dos 27 estados do Brasil. Localizado no centro da região sul do país, é o 20º maior estado da nação, o 11º mais populoso, além de ser o 9º mais povoado. Santa Catarina é o 7º estado mais rico da federação, com uma economia diversificada e industrializada, possui os melhores índices sociais do país. Importante polo exportador e consumidor, o estado é um dos responsáveis pela expansão econômica nacional. As dimensões territoriais abrangem uma área de 95.346 km², tendo como vizinhos os estados do Paraná ao norte e Rio Grande do Sul ao sul, Oceano Atlântico a leste e a Argentina a oeste. Sua capital e sede de governo é a cidade de Florianópolis, localizada na ilha de Santa Catarina. Possui clima subtropical que varia de acordo com o relevo de cada região, sendo que no oeste e Planalto Serrano é relativamente comum a ocorrência de geadas e neve. Enquanto que no litoral o clima é mais quente, podendo atingir altas temperaturas durante a temporada de verão. Em todas as regiões catarinenses, o turismo é um grande potencial econômico. Algumas cidades já contam com bom aproveitamento deste recurso e outras ainda estão desabrochando para essa atividade. E nossa viagem por Santa Catarina continua agora pelo meio-oeste. Uma região importante pelo potencial socioeconômico. Foi colonizada por gaúchos descendentes de italianos e alemães na primeira metade do século XX. Possui uma economia forte e diversificada, baseada nos setores agrícola, pecuário, agroindustrial e ambiental. Destaque na criação de gado de corte e de leite, na avicultura e na suinocultura, na indústria, na produção de madeira e no reflorestamento. Sendo o cenário da Guerra do Contestado, a região tem muita história para contar e muita beleza natural para mostrar. E o primeiro município a ser visitado é Concórdia, a 433 quilômetros de Florianópolis. Concórdia. A abertura da estrada de ferro entre o Rio Grande do Sul e São Paulo foi o que atraiu caboclos e imigrantes descendentes de italianos, alemães e poloneses. Sua economia está baseada na agroindústria. O potencial para o turismo histórico e cultural vem da Igreja de Pinheiro Preto. Turismo cultural e histórico. Engloba os bens culturais, históricos, religiosos e as manifestações sociais de uma localidade. Fazendas e propriedades rurais vêm investindo no turismo rural e agroturismo. Destaque para o Caminho da Roça. Turismo rural e agroturismo, voltado às atividades relacionadas com o mundo natural e com atividades do dia a dia do campo. A Rota das Águas do Alto Uruguai é um dos principais destaques para o ecoturismo. Ecoturismo, praticado ao ar livre e com a natureza, preconiza um sério compromisso com a natureza e a responsabilidade social. No turismo religioso, os destaques são a procissão e o santuário de Nossa Senhora de Salete e a Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Turismo religioso, voltado aos mistérios da fé e à devoção. Quem realiza esse turismo é chamado de peregrino. O turismo gastronômico tem seu espaço com a Festa Nacional do Leitão Assado. Turismo gastronômico, praticado por pessoas que buscam e apreciam diferentes sabores das mais variadas culturas. Concórdia também tem grande potencial para explorar o turismo de negócios e eventos. Turismo de negócios e eventos.
Combina lazer e negócios, praticado por pessoas que estão a trabalho e que usam a estrutura física da localidade. Geralmente estão em busca de novidades, além de fomentar negócios. Possui boa infraestrutura turística. Seguindo pela SC 461, BRs 283, 153 e por fim a SC 488, chegamos a Irani, nossa próxima parada. Irani. A região começou a ser desbravada por caboclos e descendentes de italianos e alemães. O município se tornou uma memória viva na Guerra do Contestado. A economia está baseada na agropecuária, na extração da madeira e no turismo. O turismo cultural e histórico é o seu maior potencial com o sítio histórico e arqueológico do Contestado. A Casa de Pedra e a Igreja Antiga são importantes pontos. O ecoturismo é outro forte potencial, com trilhas ecológicas, cascatas, cavernas, parques e lagos. O turismo de esporte e aventura se desenvolve através de rios e corredeiras propícios à prática de esportes aquáticos. Turismo de esportes e aventura. Busca a prática de atividades esportivas ligadas à natureza e adrenalina. As festas de cunho cultural e histórico desenvolvem o turismo de festas. Turismo de festas. Oferece diversão de várias formas, englobando show, música, dança, gastronomia e também culturas religiosas. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Saindo de Irani, pegamos a SC 488, as BRs 153 e 282, chegando a Vargem Bonita. Vargem Bonita foi batizada pelos tropeiros. Foi colonizada por caboclos e descendentes de italianos. Suas principais atividades econômicas são a indústria de papel e celulose e agricultura. A Guerra do Contestado e a Igreja de São Marcos dão ao município potencial para a exploração do turismo cultural e histórico. As belezas naturais são abundantes, vales, várzeas, montanhas e o Belvedere com 1.193 metros de altura são fortes atrativos para o ecoturismo. No turismo de festas, as atrações são garantidas por festas de cunho religioso e cultural. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Saindo de Vargem Bonita, seguimos a BR-282 e as SCs 303 e 452. Nossa parada agora é em Água Doce. Água Doce. O nome da cidade surgiu da história de uma mula que carregava sacas de açúcar, quando caiu no rio que passava próximo à cidade, deixando a água completamente doce. Foi colonizada por descendentes de italianos e sua principal atividade econômica é a agropecuária. É conhecida como a capital catarinense da energia eólica, geração de energia através do vento. A Igreja Matriz, a Praça Macagnã, um legítimo locomóvel a vapor e uma embuia centenária são atrações para o turismo cultural e histórico. Inúmeras fazendas estão investindo no turismo rural e agroturismo. As belas paisagens, rios, riachos, quedas d'água, vales, trilhas ecológicas, o mirante do Morro São José, com 1.199 metros de altura, são potenciais para o ecoturismo. A infraestrutura turística necessita de investimentos. De Água Doce, seguimos pela SC 452, SC 303 e depois pela BR 282 para chegarmos a Catanduvas. Catanduvas. O município começou a ser colonizado por descendentes de italianos, alemães e poloneses. Sua economia está baseada na agroindústria, destaque para a produção de erva mate. Catanduvas pertence à Rota do Chimarrão, potencial para o desenvolvimento do turismo rural e agroturismo. Vem buscando alternativas para o ecoturismo, já que o lugar é cercado por uma natureza exuberante com cachoeiras e áreas de mata nativa. A Festa do Chimarrão desenvolve o turismo de festas. A infraestrutura turística necessita de investimentos. De Catanduvas, vamos agora para Jaborá, seguindo a BR 282 e depois a SC 463. Jaborá vem do Tupi-Guarani e significa aquele que faz.
A localidade era habitada por indígenas antes da chegada dos descendentes de italianos. A principal atividade econômica é a agroindústria, destacando a indústria alimentícia. O município tem potencial para o turismo histórico e cultural, sendo um dos destaques a Igreja de São Roque. A cidade cedia rodeios e competições de motocross, o que potencializa a exploração do turismo de esporte e aventura e o turismo de festas. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Dando continuidade à nossa viagem, seguimos pela SC 463 e chegamos a Presidente Castelo Branco. Presidente Castelo Branco. O nome da cidade foi uma homenagem ao Presidente Castelo Branco. Colonizada por descendentes de italianos, a principal atividade econômica é a agroindústria. Com 90% da população vivendo da agricultura, o turismo rural e agroturismo apresentam grande potencial. Os recursos hídricos com rios e cascatas garantem as atrações para o ecoturismo. O turismo religioso possui potencial, explorando a Gruta Nossa Senhora de Lourdes. A Kerbfest é a principal atração para o turismo de festas. A infraestrutura turística necessita de investimentos. De volta à estrada, pegamos a SC 463, a BR 153 e a SC 462. Nossa próxima parada é Ipira. Ipira. O nome vem do Tupi-Guarani e significa água com peixe. Foi colonizada por descendentes de alemães. Sua economia está baseada na agropecuária. O ecoturismo é o maior potencial do município, com passeios ecológicos pelas trilhas da mata nativa, as magníficas cascatas e grutas, como a caverna do Arroio da Capelinha e o Parque da Cascata. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Nossa próxima parada, seguindo pela SC 462, é Peritiba. Peritiba, terra das palmeiras em Tupi-Guarani. Fundada por descendentes de alemães e italianos, tem sua principal atividade econômica ligada à agropecuária. A Kerbfest movimenta o turismo de festas, salientando a cultura alemã e a celebração do Dia do Padroeiro Santo Isidoro. No turismo religioso, a cidade dispõe do Santuário Nossa Senhora do Caravaggio. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Seguindo nossa rota turística, pegamos a SC 462 e chegamos a Alto Bela Vista. Alto Bela Vista. A região foi colonizada por volta de 1940 por imigrantes italianos e alemães. A agropecuária é a principal atividade econômica. A ponte metálica sobre o rio Uruguai, com mais de 450 metros de comprimento, é destaque para o turismo cultural e histórico. As belas propriedades rurais e a diversidade de cultivos potencializam o turismo rural e agroturismo. O principal atrativo para o ecoturismo é a sequência de 3 quedas d'água no rio Velho Vicente. A Festa do Kerb movimenta o turismo de festas. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Saindo pela rodovia municipal e de volta à SC 462, nossa próxima parada é Piratuba. Piratuba. A construção da estrada de ferro entre São Paulo e o Rio Grande do Sul é o marco inicial do povoamento das terras por imigrantes descendentes de alemães. As principais fontes de renda são o turismo e a agropecuária. O turismo cultural e histórico dá destaque à Estrada de Ferro e à Maria Fumaça, o museu com as memórias da Guerra do Contestado e a Casa do Colono. Para o turismo rural e agroturismo, a cidade possui a chamada Rota do Maratá, um roteiro pelas propriedades rurais. O Parque Três Pinheiros, a Cascata do Monge e a Estância Hidromineral de Piratuba garantem atrações para o ecoturismo. Para o turismo de esporte e aventura, o Lago da Usina Hidrelétrica de Machadinho propicia a prática de esportes náuticos e pescaria. No turismo de festas, o destaque é a Kerbfest. Para o turismo religioso, dispõe da Igreja Evangélica Luterana. As águas termais com propriedades terapêuticas são atrações para o turismo de saúde. Turismo de saúde.
praticado por pessoas que buscam repouso e qualidade de vida através de terapias alternativas. Possui boa infraestrutura turística. Saindo de Piratuba pela SC 462, pegamos a SC 303. Nossa parada agora é em Capinzal. Capinzal. Descendentes de italianos colonizaram Capinzal por volta de 1906. Sua economia é baseada na agropecuária. É conhecida como a capital brasileira do Chester. A Ponte Pêncil Matias Michelisi e a Igreja Matriz São Paulo Apóstolo são destaques do turismo histórico e cultural. As propriedades rurais oferecem atrativos para o turismo rural e agroturismo. O ecoturismo tem lugar na Fazenda São Pedro, que além das belezas naturais, oferece trilhas ecológicas. O turismo de esporte e aventura destaca o Parque de Exposições Domingos Pelizaro, com pista de motocross, de ciclismo e para competições off-road. A área de lazer Dr. Arnaldo Favorito é ideal para caminhadas e diversos esportes. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Continuando nossa viagem pelo meio oeste, pegamos a SC 303 e seguimos para Ouro. O nome Ouro foi escolhido devido à coloração dourada das plantações de trigo. A colonização começou com descendentes de italianos com a implantação da ferrovia Paraná-Santa Catarina. Sua principal fonte de renda é a agropecuária. A valorização da cultura e história favorece o turismo cultural e histórico. Destaque para a Casa da Cultura e a Ponte Pêncil Matias Michelisi. As belas paisagens, cascatas e cachoeiras garantem o potencial para o ecoturismo. O turismo de festas é consolidado com mais de 60 festividades de cunho religioso e cultural durante o ano todo. O turismo religioso é bem sucedido. A cidade faz parte da Rota da Fé, com capelas e grutas, além do túmulo do Frei Crespim e a Romaria de Nossa Senhora do Caravaggio. No turismo enogastronômico, a culinária italiana é destaque, principalmente com a Noite do Queijo e do Vinho. Turismo enogastronômico, combinação harmoniosa de vinhos e comidas. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Continuando pela SC 303, chegamos a Lacerdópolis. O nome Lacerdópolis carrega uma homenagem ao governador Jorge Lacerda. Foi colonizada por colonos gaúchos descendentes de italianos. Sua principal atividade econômica é a agropecuária. Lacerdópolis é a casa do Festival de Danças Microrregional, o que abre a possibilidade para o desenvolvimento do turismo cultural e histórico. Com aproximadamente 225 sítios, Lacerdópolis apresenta um forte potencial para o turismo rural e agroturismo. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Na estrada, novamente, seguimos pela SC 303. A parada agora é em Joaçaba. Joaçaba foi colonizada por descendentes de italianos e alemães. As principais atividades econômicas são o grande e diversificado parque industrial, o comércio e o turismo de festas. O destaque do turismo histórico e cultural é o Festival Regional de Dança e o Teatro Alfredo Sigvald. No turismo de esporte e aventura, se destaca o Campeonato Estadual de Automobilismo no Autódromo Cavalo de Aço. O turismo de festas é uma das marcas da cidade. Realiza um dos melhores carnavais de rua do sul do país. O turismo religioso está se desenvolvendo com a Romaria de Frei Bruno e a encenação da Paixão de Cristo. O turismo de compras com a Oktober Compras e o Natal Feliz está em expansão. Turismo de compras, praticado por pessoas interessadas na aquisição de produtos específicos. Joaçaba possui boa infraestrutura turística. Seguindo pela SC 313 e BR 282, é a vez de conhecer Erval do Oeste.
A região era habitada pelos índios Caigangue e Xoclengue quando vieram os primeiros colonizadores descendentes de italianos. Sua história está ligada à construção da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande do Sul e à Guerra do Contestado. A principal atividade econômica é a agricultura, com destaque para a plantação de alfafa e fumo. Os trens da rede ferroviária, que marcaram por muitos anos o cotidiano da cidade, hoje estão desativados e fazem parte da memória histórica de Erval do Oeste. A infraestrutura do município ainda é tímida, mas por estar próximo a Joaçaba, o turista não encontra dificuldade em visitar Erval do Oeste. Pela BR-282 e SC-303, vamos conhecer a cidade vizinha, Luzerna. A história de Luzerna começou com descendentes de alemães e italianos. A economia tem no setor metal-mecânico sua principal atividade, seguida pelo comércio. O turismo cultural e histórico tem como principais atrações o Museu Frei Miguel, a Noite Germânica e a Noite Italiana, além de festividades de corais e de bandas e fanfarras. O ecoturismo é outro potencial com as cascatas e cachoeiras. Para o turismo religioso, destacam-se a Igreja Sabatista, o Seminário São João Batista e a Gruta Nossa Senhora de Lourdes. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Seguindo o caminho pela SC-303, é a vez de conhecermos Ibicaré. O nome Ibicaré significa chão torto em Tupi-Guarani. O território foi habitado por índios até a chegada dos imigrantes luso-brasileiros e descendentes de italianos. A agropecuária é sua principal fonte econômica. Considerada a capital catarinense do rodeio, Ibicaré se destaca no turismo de festas com o tradicional rodeio country. O turismo de negócios e eventos possui um forte potencial devido ao incentivo às microempresas. A infraestrutura turística necessita de investimentos. De Ibicaré, seguindo a SC-454, chegamos a Três Itilhas, o Tirol brasileiro. Três Itilhas. A colônia foi batizada de Dreisenlinden, que significa 13 tilhas em português. Tilha é uma espécie de árvore trazida da Áustria que se adaptou à região. A colonização se deu com a chegada de austríacos. A base da economia local é a pecuária leiteira e o turismo. A cidade é conhecida como o Tirol brasileiro. Os costumes e tradições são as atrações do turismo cultural e histórico de Três Itilhas. Destaque para o Castelinho, que abriga o Museu da Imigração Austríaca, os monumentos e as esculturas em madeira. Os parques são os principais atrativos do ecoturismo. Destaque para o Parque dos Sonhos, Parque de Águas Termais Vale das Tilhas e Parque Lindendorf. Para o turismo de esporte e aventura, a cidade conta com o Lago Schaupenlerner, onde são praticados esportes náuticos e pesca esportiva. O destaque do turismo de festas é a Tirolerfest. A religiosidade do município é comprovada pela presença de inúmeras capelas e igrejas, potencializando o turismo religioso. A presença de águas termais com propriedades terapêuticas movimenta o turismo de saúde. Três Itilhas conta com uma boa infraestrutura turística. Saindo de Três Itilhas pela rodovia municipal, vamos conhecer agora Salto Veloso. Salto Veloso. Recebeu esse nome em homenagem a um dos primeiros moradores do local, Antônio Veloso. Foi colonizada por descendentes de italianos. A economia é baseada na exploração de madeira e na indústria de processamento de carnes. É conhecida como a capital nacional do hambúrguer e capital estadual do boi confinado. As atrações do turismo cultural e histórico ficam a cargo de edifícios e estruturas antigas. Destaque para a cantina de vinhos, o moinho e a usina de Salto Veloso. Para o turismo rural e agroturismo, além de pesca e pagues, a cidade possui sítios preparados para receber visitantes. Apresenta vocação para o ecoturismo. Cachoeiras, quedas d'água, trilhas, o Parque Municipal e a Caverna São Vicente são os atrativos. Para o turismo de esporte e aventura,
A cidade conta com o Morro do Pau Seco, onde os ventos favorecem a prática de voos de asa delta. O turismo de festas é garantido principalmente com a Festa Estadual do Boi Confinado e a Festa Nacional do Hambúrguer. As igrejas Santa Juliana, Santa Terezinha e as grutas Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Lourdes garantem o potencial para o turismo religioso. A infraestrutura turística necessita de investimentos. De Salto Veloso, seguindo a SC 453 e a rodovia municipal, chegamos a Macieira. Macieira teve sua história iniciada com a instalação de jagunços e descendentes de italianos. A economia está ligada à agropecuária e à fruticultura. O ponto mais alto do relevo montanhoso, os rios, cachoeiras e os 30 quilômetros da reserva florestal nativa apresentam um grande potencial para o ecoturismo. O destaque do turismo de festas é a festa do município. A Gruta Nossa Senhora de Lourdes, a Capela Santo Antônio e a Capela São Roque são destaques para o turismo religioso. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Saindo pela rodovia municipal, seguimos pelas SCs 453 e 303, chegando a Caçador. Caçador. Caçador é um referencial da Guerra do Contestado. Nasceu após a batalha com a chegada de imigrantes italianos, japoneses, árabes, alemães e poloneses. Sua economia é baseada na extração e industrialização da madeira, no reflorestamento e na agricultura. O turismo histórico e cultural desponta com o Museu do Contestado, a Chaminé, a estação ferroviária, as pontes históricas e a Praça da Carroça. O ecoturismo se desenvolve através da Floresta Nacional de Caçador e o Parque Florestal do Contestado. No turismo de festas e eventos, destaca-se a Festa do Município, Expofeira Agropecuária e a FEINAC. Possui ótima infraestrutura turística. Saindo pela rodovia municipal, seguimos pela SC 303. Vamos conhecer Rio das Antas. Rio das Antas. A construção da estrada de ferro entre São Paulo e o Rio Grande do Sul trouxe os primeiros colonizadores descendentes de italianos e alemães. A região também fez parte da Guerra do Contestado. A principal atividade econômica está na agropecuária. O turismo cultural e histórico traz memórias da Guerra do Contestado, com o monumento do líder sertanejo Chico Alonso, o Marco do Contestado e o Museu Municipal Vale do Rio do Peixe. Moinhos coloniais e o casario em Chaimel são outros pontos turísticos. O ecoturismo tem como grandes atrações o Paraíso das Aves, a Mata Nativa e a hidrografia com quedas d'água. O Rio do Peixe é usado para a prática de esportes aquáticos e atrai os adeptos do turismo de esporte e aventura. O turismo rural e agroturismo são os segmentos mais promissores do turismo em Rio das Antas. O turismo religioso conta com atrativos de diversas religiões. São 23 igrejas e capelas. Os destaques são a Igreja Mórmon, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida e a Cruz de Cedro. No turismo de festas, os destaques são a Festa de Santo Antônio, Aniversário da Cidade e a Shopfest. A infraestrutura turística necessita de investimentos. De volta à SC 303, nossa próxima parada é em Videira. Os imigrantes italianos e alemães foram responsáveis pela colonização de Videira. A economia tem como base a pecuária, a fruticultura e a indústria de alimentos. A preservação das tradições dos colonizadores italianos caracteriza o turismo cultural e histórico. A arquitetura típica colonial, o centro de cultura com o Museu do Vinho, a estação ferroviária, a réplica da antiga Casa do Telégrafo e o Observatório Astronômico são algumas das atrações. Existem propriedades rurais que oferecem atrativos para o turismo rural e agroturismo. A produção caseira de vinho e os pesque-pagues são destaques. Para o ecoturismo, a cidade conta com rios, quedas d'água e muita área verde. No turismo de festas, os destaques são a Festa da Vindima, o Festival Estadual do Vinho e a Videira Fest.
A Igreja Matriz é o grande destaque para o turismo religioso. O turismo enogastronômico é o segmento mais desenvolvido em Videira. O município cedia o concurso estadual de vinhos e há vários pontos para degustação na cidade. O principal é a Estação do Vinho. Possui boa infraestrutura turística. Continuando nossa viagem pelo meio-oeste, seguimos agora pela SC 453 e vamos a Arroio 30. Arroio 30 era habitada por caboclos antes da chegada dos imigrantes italianos que colonizaram o município. A principal atividade econômica é a agropecuária. O turismo cultural e histórico fica a cargo das tradições dos imigrantes italianos mantidas na música, na dança, na gastronomia e na própria língua, que é falada e ensinada nas escolas. Diversas propriedades rurais e pesque-pagues potencializam a exploração do turismo rural e agroturismo. O turismo de festas tem potencial de crescimento a partir do Festività all'Italiana. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Voltando à SC 453, vamos visitar Iumerê. Iumerê era habitada por índios antes dos imigrantes descendentes de italianos que vieram do Rio Grande do Sul, com a intenção de investir na agropecuária com o cultivo de uva e a criação suína. Hoje, a principal atividade econômica de Iumerê continua sendo este segmento. O agroturismo poderia ser explorado, já que a cidade dispõe de diversas propriedades rurais. O turismo de festas está representado pela tradicional festa junina, com gastronomia típica, shows nacionais e regionais e show pirotécnico. As etapas catarinense do enduro de regularidade e o encontro de tropeiros atraem muitos visitantes. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Pegamos novamente a SC 453 e seguimos pela SC 303. Nossa parada agora é em Pinheiro Preto. Pinheiro Preto. O nome veio de um pinheiro enegrecido pelo fogo, que servia de referência para operários da construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande. A colonização começou com a chegada de descendentes de italianos e alemães. A economia baseia-se na atividade agropecuária e na vitivinicultura. O turismo cultural e histórico tem como as principais atrações as 17 cantinas de vinho, o artesanato, o monumento Paiol do Nono, o acervo do Museu e Arquivo Histórico Pedro Lorenzoni, a estação ferroviária de Pinheiro Preto e a Cruz do Vacariano. Pinheiro Preto é um dos maiores produtores de uva e destiladores de vinho de Santa Catarina, potencializando a exploração do turismo rural e agroturismo. No ecoturismo, o destaque é para uma propriedade particular com queda d'água e mata nativa. Para o turismo de festas, a cidade conta com a Fema Fruta, a Festa do Vinho e a Noite Italiana. Os 10 milhões de litros de vinho produzidos por ano garantem o sucesso do enoturismo. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Seguindo pela SC 303, vamos conhecer Tangará. Tangará. A ferrovia entre São Paulo e o Rio Grande do Sul trouxe os primeiros habitantes descendentes de italianos e alemães. Conhecida como Terra dos Bons Vinhos, Tangará tem no cultivo e na industrialização da uva sua principal fonte de renda. A indústria de papel, o comércio e a agricultura também incrementam a economia. No turismo cultural e histórico, as tradições e os costumes italianos, principalmente na produção do vinho e na culinária, são as principais atrações, além da estação ferroviária, o Rancho Moinho Velho e o Sítio São Pedro. O turismo rural e agroturismo colocam o visitante em contato com a vida do campo e com a natureza. As principais atrações do ecoturismo são o Morro Agudo, a Cachoeira Sede Dona Alice e o Salto Góis.
Para o turismo de esporte e aventura, o Morro do Agudo é um dos melhores pontos para a prática de voos de parapente e asa delta. O turismo de festas apresenta vários festejos ligados à cultura italiana durante o ano todo. As atrações no enoturismo ficam a cargo das vinícolas, que oferecem passeios pelos vinhedos e pelas instalações de vinificação. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Seguindo pela rodovia municipal, é a vez de conhecer Ibiam. Ibiam, em Tupi-Guarani, significa terra alta. A colonização começou com descendentes de italianos e alemães. Sua principal atividade econômica é a agricultura. Os destaques para o ecoturismo são o Morro do Agudo, o rio Cerro Azul e a Mata Nativa. O turismo de festas vem se desenvolvendo com a realização do tradicional rodeio crioulo. O turismo gastronômico tem potencial com um evento conhecido como Costelão, um churrasco tradicional gaúcho. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Seguindo novamente pela rodovia municipal, nosso destino agora é Campos Novos. Campos Novos. Colonizada no início do século XIX por italianos, alemães e portugueses, sua principal atividade econômica é a agropecuária. O turismo cultural e histórico tem como atrativos a Casa da Cultura e a Ponte Pêncil. Fazendas estão investindo em infraestrutura para receber turistas, potencializando o turismo rural e agroturismo. O Santuário e a Romaria de Nossa Senhora Aparecida e a Igreja São João Batista são os atrativos para o turismo religioso. As fontes de águas termais sulfurosas abrem espaço para o turismo de saúde. Campos Novos possui boa infraestrutura turística. Continuando nossa rota turística seguindo pela rodovia municipal e BR-282, chegamos em Erval Velho. Erval Velho. Os pioneiros que colonizaram Erval Velho eram gaúchos descendentes de italianos que chegaram à região por volta de 1870. Católicos fervorosos que batizaram o local de São Sebastião dos Ervais. Mais tarde, o nome passou a ser Arco Verde e só com a emancipação da cidade passou a Erval Velho. A principal atividade econômica está na agroindústria. O turismo histórico e cultural tem como atrações a Igreja Matriz São Sebastião, construída em estilo medieval, e atrações pitorescas como a Casa da Pedra. No município, o turismo religioso está se expandindo com a realização da homenagem ao padroeiro do município e à Gruta Nossa Senhora de Lourdes. O turismo gastronômico também está se desenvolvendo com a Suíno Fest. O município possui hotéis, alguns restaurantes e área de camping. Seguindo agora pela BR-282 e SCs 303 e 458, vamos para Zortéia. Zortéia. A chegada de fazendeiros paulistas, descendentes de portugueses e italianos, marcou o início da colonização de Zortéia, que antes era habitada por caboclos. A principal atividade econômica é a agricultura. Os CTGs movimentam o turismo cultural e histórico. As principais atrações do ecoturismo são as quedas d'água de diferentes tamanhos e as trilhas ecológicas. No turismo de esportes e aventura, destacam-se os saltos e cascatas que proporcionam a prática de esportes radicais. A infraestrutura turística necessita de investimentos. De volta à estrada, seguimos pela BR-458 e rodovia municipal. Chegamos a Abdom Batista. Abdom Batista. A região foi habitada inicialmente por caboclos e mais tarde vieram os descendentes de italianos e alemães. Sua economia é baseada na agropecuária. O turismo cultural e histórico tem como atrações o Santuário Nossa Senhora da Saúde, o museu e as construções antigas. O turismo rural revela seu potencial com os 7 sítios que participam do projeto Acolhida na Colônia.
rota nascente do Rio Trombudo. O turismo ecológico destaca a ilha do Rio Canoas e o lago da usina de Campos Novos. No turismo de festas, os destaques são para o rodeio crioulo, mateadas, festa do município e festa junina. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Seguindo pela SC 458, BR 470 e rodovia municipal, nosso destino agora é Vargem. Vargem. Os índios foram os primeiros a habitarem as terras antes da chegada dos imigrantes descendentes europeus. A economia está voltada para a extração de madeira e a agropecuária. Com 90% das famílias na zona rural, o turismo rural e agroturismo se tornam importante potencial. Áreas de reflorestamento favorecem a exploração do ecoturismo. Para o turismo de festas, as atrações do calendário são a festa de aniversário da cidade e a festa de São Judas Tadeu. A religiosidade da população local condiciona o potencial para o turismo religioso. O destaque é a Igreja São Judas Tadeu, tombada pelo patrimônio histórico. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Seguindo agora a BR 470 e a rodovia municipal, paramos em Brunópolis. Brunópolis. A cidade recebeu esse nome em homenagem ao padre Bruno Paris, que morou e trabalhou na região. Descendentes de imigrantes italianos e luso-brasileiros oriundos do Paraná e de São Paulo foram os colonizadores de Brunópolis. Sua principal atividade econômica é a agricultura. O município tem condições de explorar melhor o ecoturismo, já que possui trilhas, rios e cachoeiras. Destaque para o rio Butiazinho, o rio Canoas e o rio Marombas. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Saindo de Brunópolis pela rodovia municipal, seguimos pela BR 470 e SC 456. Monte Carlo nos espera. Monte Carlo. Foi habitado por índios antes da chegada dos caboclos e fez parte da Guerra do Contestado. Sua economia está voltada para a exploração de madeira, seguida pela fruticultura. O ecoturismo é o grande potencial. A cidade possui grande área de reflorestamento e dispõe ainda de um hotel-fazenda com boa infraestrutura. A Festa Nacional do Cabrito é o principal atrativo para o turismo de festas e turismo gastronômico. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Seguindo agora pelas SCs 453 e 456, chegamos a Fraiburgo, a terra da maçã. Fraiburgo. A localidade foi fundada pela família Frei, onde antes era habitada por índios. Fraiburgo é conhecida como a terra da maçã, sendo a fruticultura sua principal atividade econômica, seguida pela agropecuária e a indústria de papel. O turismo cultural e histórico revela seu potencial nos costumes de diferentes etnias. Destaque para a Casa da Cultura, a Chaminé e o Castelinho. O ecoturismo tem como atrativos as trilhas ecológicas, as árvores centenárias e o belíssimo Lago das Araucárias. O Parque de Aventuras e o Steiner Park são lugares ideais para os amantes do turismo de esportes e aventura. Oferecem inúmeras atividades meio à natureza. O turismo gastronômico tem como principal atrativo a Festa da Maçã. Destaque para a Barraquinha da Maçã no centro da cidade. O município possui boa infraestrutura turística. Continuando a viagem pelo meio oeste, pegamos a SC 453. Nosso destino é Lebon Regis. Lebon Regis. O nome da cidade foi dado em homenagem ao general catarinense Gustavo Lebon Regis, que atuou na Guerra do Contestado. Sua colonização se deu por desbravadores paulistas e a economia do município está baseada na agropecuária. O turismo cultural e histórico apresenta atrativos, como o Capitel do Monge João Maria.
As belezas naturais e as áreas de reflorestamento favorecem o ecoturismo. O turismo religioso fica a cargo da Igreja Matriz de Santo Antônio. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Seguindo pela SC 302, nossa próxima parada é Calmon. Calmon. Calmon leva o nome de um de seus desbravadores. Foi colonizada por caboclos e tem como principais atividades econômicas a extração da madeira e a agropecuária. O turismo cultural e histórico se favorece com a história da Guerra do Contestado, destacando a fonte São João Maria. O município também tem potencial para o ecoturismo, devido às belas cachoeiras. Destaque para a Cachoeira Esmeralda, no Rio dos Pardos. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Turismo social Caminho da Roça. Um dos principais objetivos do turismo é a geração de emprego e renda, além da promoção da cidadania. Rotas turísticas como o Caminho da Roça de Concórdia, que envolve uma comunidade rural, proporciona qualidade de vida para os moradores, renda para a população e inclusão social para todas as famílias envolvidas. Esta obra é um resumo das principais potencialidades turísticas dos 293 municípios catarinenses, com imagens captadas no período de novembro de 2005 a dezembro de 2008. As informações completas de todos os pontos turísticos dos municípios catarinenses você encontrará nas fontes de pesquisa a seguir ou no site www.circuitoturismocomAtitude.com.br. Você assistiu Circuito Turismo com Atitude Santa Catarina, região Meio-Oeste. Maiores informações, críticas e sugestões, acesse o site www.circuitoturismocomAtitude.com.br. Circuito Turismo com Atitude. Realização Amparar, Associação de Amparo à Criança e ao Adolescente. FECAM, Federação Catarinense de Municípios. Apoio Governo do Estado de Santa Catarina, Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Funturismo.